De tudo um pouco, recebendo aqui em casa hoje, pela primeira vez, está nos visitando, né? Anderson Vieira, meu colega, radialista, jornalista, escritor, comunicador, tá aí. Tá de tudo um pouco também, né? De tudo um pouco, acho que vem bem ao encontro do nome do programa, né? A gente atua em várias frentes, né? Acaba também trabalhando no jornalismo, em rádio, mas também tem uma outra vertente aí que é a questão do treinamento, desenvolvimento humano, palestras. É isso aí, a gente vai experimentando um pouquinho de várias fontes aí, porque são coisas que a gente gosta de fazer, né? Eu sei que você está ministrando com muito sucesso, porque a gente escuta as pessoas falarem, o curso de oratória, e que é importante para apresentadores, olha, gente, para radialista, para professores, para todo mundo que se comunica de alguma maneira publicamente, né? Fala um pouquinho desse curso para mim. Rosana, hoje, assim, se você quer se destacar, você tem que desenvolver a sua comunicação. Se você quer ser um líder, comunicação é uma habilidade de liderança. Se você quer ser enxergado pelo seu patrão, você precisa ter uma comunicação assertiva. Então, esse treinamento, ele visa desenvolver essa habilidade nas pessoas. Porque, como é uma habilidade, ninguém nasce comunicador. Tá? Ninguém nasce falando, ninguém nasce se comunicando. Até o próprio Silvio Santos, ele desenvolveu, que é o nosso maior comunicador hoje do país, ele desenvolveu essa habilidade. Então, é possível. Nos meus treinamentos, eu peguei algumas pessoas que realmente tinham alguma dificuldade, até para levantar, falar um pouco, seja... Timidez, exatamente. E acabaram se desenvolvendo. Então, dá para desenvolver, né? O maior medo do ser humano, Rosana, é falar em público. É mesmo? As pessoas têm mais medo de falar do que de morrer. Foi feita uma pesquisa, exatamente, foi feita uma pesquisa com 3 mil americanos. O medo de falar em público aparece na primeira posição. Depois vem medo de insetos e águas profundas. Depois vem medo de problemas financeiros. E o medo da morte aparece na 5ª posição. Nossa, quer dizer, antes de morrer a pessoa tem medo de bicho, medo de falar, medo de se afogar, né? E problemas financeiros. Eu acho que problemas financeiros vem em primeiro lugar. Pois é, mas essa pesquisa mostrou que era falar em público. Aí depois eu morro, depois de ter todas essas neuras eu morro. Então, isso mostra, mas por que esse medo? As pessoas geralmente estão ligadas no seguinte, no crítico interno, né? Naquela vozinha chata que vem, né? Pô, o que os outros vão pensar de mim se eu errar? Poxa, aquele cidadão lá estudou mais do que eu. Se eu falar lá na frente e errar, o que ele vai pensar de mim? Então, o principal problema está ali. Medo do que os outros vão pensar se errar, se gaguejar, se falar uma coisa errada, enfim. Então isso acaba travando as pessoas, né? Então não é à toa que é o primeiro medo do ser humano. Isso é uma loucura, né? Porque é uma coisa... você não controla, né? Você não controla esse tipo de medo. Tanto medo eu, pelo menos, medo de rato é uma coisa que... Vou te contar uma coisa, eu acho que eu tenho mais medo de rato que de morrer também, viu? É uma coisa mais forte do que eu. E eu acredito que essa coisa da timidez, né, trava. Você como comunicador também já deve ter entrevistado algumas pessoas que falam um monte e quando chega e não sai. A grande dica é ir apesar do medo, né? Enfrentar, né? Então, assim, o que acontece? A Fernanda Montenegro, atriz conceituadíssima, ela foi perguntada por um repórter uma vez o seguinte: Fernanda, com tanto tempo de teatro, experiência, novela, você ainda sente aquele friozinho na barriga na hora de interpretar e tal? Ela falou o seguinte: olha, o dia que eu não senti esse friozinho na barriga, pode ter certeza que eu morri. Então, o friozinho na barriga, esse pavor, essa coisa, faz parte, é normal. O que não pode, e o grande segredo, é não deixar isso te dominar, né? Porque a partir do momento que isso domina, aí realmente
te trava. Mas a boa notícia é que tudo existe técnica. E existe técnica também para sair de situações como essa. Aí depois a gente vai colocar aqui o telefone, né, do Anderson Vieira para saber direitinho como é que funciona isso. Olha, você está gostando? É interessante, você tem medo de alguma coisa, você consegue destravar esse botão do medo aprendendo técnicas, é isso, Anderson? Com certeza. A gente percebe que muitos estudiosos já evoluíram o seu conhecimento nessa questão. Logicamente que o medo é uma coisa que nos alerta do perigo, ou seja, tem fogo. Você não vai botar a mão ali porque você sabe que você vai se queimar. Você faz isso quando você é criança, que você não conhece e tal. Né? Exatamente. Mesma coisa, né? Se estiver acontecendo um assalto, lógico, você vai correr. Isso é autodefesa do ser humano. É instintivo. É instintivo, exatamente. Agora, as outras situações são distorções que a gente faz da realidade. Por quê? Cada um foi educado de uma forma, tem uma maneira de pensar, tem crenças, acredita no que vai te fortalecer e no que vai te enfraquecer. Então, muitas vezes, o medo de atingir um objetivo é coisa só da nossa crença que está limitando a gente. E aí, tem técnica para trabalhar, para eliminar esse tipo que a gente chama de crenças limitantes. Hipnose, por exemplo. Olha, hipnose é uma das técnicas. Não é para tirar medo. Não, tem gente que usa hipnose, mas não aquela hipnose que a gente vê na TV, né? Agora estou sonhando que estou comendo uma maçã, aí dou uma mordida, sinto o gosto da maçã. Sim. Mas existe até, inclusive... Sugestão, né? A hipnose ericksoniana, que é uma hipnose que tem sido trabalhada bastante, tem essa questão de perder medo, fobia, eliminar essas crenças enfraquecedoras e colocar fortalecedoras. O coaching também, através de um trabalho de coaching, também é possível fazer um trabalho para que as pessoas percam essa questão, ressignifiquem as coisas, porque assim, ó, tudo é uma questão de significado que a gente coloca para as coisas, né? Então, dá para trabalhar. Gente, que coisa profunda, está mais de um programa de assunto aqui. É muito legal. Qualquer dia eu vou lá assistir uma técnica dessa, a sua sendo, né, explanada, para que a gente levar para o pessoal dar um pouquinho mais de água na boca ali. Porque dá vontade de fazer, né, gente? E tantas coisas que às vezes a gente deixa de fazer por medo, né? Por receio de que, se não der certo, cara, eu vou ficar, né? Principalmente o crítico interno. Aqui a gente tem uma cultura de que o erro é sinônimo de fracasso. É verdade. Né? Então as pessoas ficam com medo de ousar, ficam com medo de tentar, muitas vezes por essa preocupação. Poxa, se eu errar, o que o meu vizinho vai falar de mim? Não, vou ser criticada, vou ser apontado, enfim. Exatamente. Então, isso acaba acontecendo. Diferente do Oriente, por exemplo, que o erro é o aprendizado. Então, o erro é encarado de uma forma normal. Bom, tudo bem, errei. O que eu consegui aprender com isso, para não errar mais? Uma lição tem que tirar, né? Exato. E aí, partir para frente e acertar. Por quê? Todas as pessoas que tiveram sucesso, elas também erraram, elas também fraquejaram. Só que o detalhe é que elas não deixaram-se abater pelo erro, elas foram em frente. Thomas Edison fez mais de 100 e poucas tentativas para conseguir criar a lâmpada, né? Descobriu 100 e poucos meios de não fazer. E aí descobriu a fórmula certa. Mas eu acho que a vida é feita de tentativas, né? Você tenta o dia todo, né? Você tenta alguma coisa, erra, acerta, deixa queimar um arroz até aprender a fazer. Não é verdade, né? Na vida da gente as coisas acontecem assim. E realmente você se recolher e ficar, não vou fazer porque é feio errar, eu acho que te limita muito, né? Exatamente, porque fica aquela vozinha chata, né? Você errou. Tô pagando um mico, né? Tô pagando um mico, exatamente, né? Vou lá na frente e falar, meu Deus, eu tô pagando um mico aqui. Aí, lógico, porque o maior adversário da gente é a gente mesmo. Nem fale. A gente não perde para o outro, a gente perde para a gente mesmo. É o que está entre as nossas duas orelhas, a nossa cabeça. A gente acaba perdendo. O poder que isso tem, não? Exatamente. Então, se você não controlar e deixar essas vozes internas, esse crítico interno que a gente chama, tomar conta, logicamente que você vai travar.
né? Tem algumas coisas que a gente tem que ouvir, sabe, gente? Na consciência, por exemplo, né? É bom, né? Porque o certo e o errado estão aí. Não é o certo e errado para cada um, não. Tem certo e errado pela lei também, né? Não, lógico, né? Tem o certo, lógico. Você não vai roubar porque é errado, por exemplo, né? Eu não tô nem aí o que vão achar que eu sou ladrão, não. Não é bem assim. É bem assim. O que eu falo é no sentido assim, né? De querer conquistar alguma coisa. Algo que esteja dentro do lógico. Também das normas Dos limites da sociedade. Exatamente, com certeza. Não, porque o pessoal vai dizer assim, a Rosana tá ali proclamando junto com o Anderson a apologia de fazer tudo. Não é bem assim, né, gente? Você vê, né? As pessoas que roubam não têm essa questão do crítico interno alto. Né? Vou roubar. E daí que eu vou roubar? Essa questão moral. Você não acha que é uma autoestima muito baixa? Olha, é difícil de dizer, né? O que passa na cabeça de... Porque não tá nem aí com o que os outros vão pensar, né? Que vem a roubar. Agora, um exemplo interessante é assim, ó, não tem aquela coisa das pessoas beberem para perder a timidez, para ir falar com uma menina, tentar conquistar alguém, ou enfim. Por quê? Porque a bebida, o álcool, ela baixa o nosso senso crítico. E aí não tem mais importância o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. E aí ela perde a timidez. Né? Então, A timidez ganha uma cirrose. Pode ser, né? Se acabar indo por Toda vez tem que beber, não dá certo. Exatamente, né? Mas eu só estou dando um exemplo até para ilustrar o que faz esse nosso crítico interno. Muitas vezes ele acaba nos travando aí. Lógico, numa situação como essa, as pessoas acabam usando o álcool para perder a timidez. Como muleta. Como muleta, exatamente. O que não é indicado. É indicado você fazer um treinamento de oratória que você vai aprender muitas técnicas para falar em público, inclusive de abordagem, né? Até para conquistar alguém. Uau! Olha, nós vamos fazer um breakzinho para engolir uma aguinha e voltamos já.